Até agora falamos bastante sobre técnicas, estratégias que você pode utilizar para melhorar a sua comunicação. Mas nada disso faz sentido se você não tiver um ambiente seguro, um ambiente que você se sinta à vontade para poder exercer essas técnicas, para poder falar com as pessoas. Como desenvolver um ambiente seguro é o que a gente vai ver nessa aula. Bom, existem muitos casos em que a pessoa que está liderando, ela acaba criando gente medrosa ao seu redor. E como ela faz isso? Rebatendo firmemente com críticas cada ideia, cada oposição que aparece em sua frente. A gente chama essa galera de cagonautas, porque eles vão viver no meio de pessoas que têm medo de dar a sua própria opinião. Então olha só que controvérsia, você contrata a pessoa, você contrata aquele programador, aquele designer, para que ele possa colaborar com a inteligência dele no seu produto, no seu projeto. E aí você vai lá e reprime aquela pessoa por dar a sua opinião. Então é esse tipo de situação, esse tipo de ambiente que nós precisamos evitar, que nós precisamos mudar. Se por acaso você se enxerga como uma pessoa dessas, em que as outras pessoas têm medo de colocar para você as suas opiniões, as técnicas que a gente vai mostrar aqui vão fazer com que você mude essa percepção dessas pessoas. Se você tem medo do seu líder, do seu gerente, você pode mostrar para ele essas técnicas e tentar dar esse feedback para ele, ou você pode trocar de empresa. São essas opções. Então, partindo para as estratégias. Estratégia número 1. Vamos replicar o que aconteceria numa reunião presencial na reunião virtual. Imagina como se dá a reunião no escritório, quando você está lá no escritório, por exemplo. A gente marca um horário para a reunião e a gente vai fazer essa reunião numa determinada sala. Quando está se aproximando o horário da reunião, a gente vai lá, pega um cafezinho, leva para a sala de reunião, as pessoas vão chegando, a gente vai conversando, vai falando ali sobre ideias, sobre algumas coisas que a gente tem para fazer, pergunta como foi o final de semana, conversinhas ali vão rolando e isso meio que seta o tom da reunião, né? As pessoas já começam a ficar mais à vontade ali para interagir entre elas. Já no mundo virtual, não é bem assim que acontece. Como se passa essas reuniões no mundo virtual? Ou as pessoas entram exatamente no minuto em que vai começar a reunião é às 10 horas, exatamente naquele minuto que as pessoas vão entrar. Ou as pessoas vão entrando na reunião e não interagem entre elas. Cada uma fica quietinha ali no seu canto. Imagina como seria isso se fosse no mundo verdadeiro. Se todo mundo entrasse na sala de reunião e todo mundo estivesse ignorando um ao outro. Cada um no seu canto ali, vendo seus e-mails, vendo alguma outra coisa. Então a primeira estratégia é replicar o que acontece no mundo real. Como você pode fazer isso? Estimulando conversas antes que a reunião realmente inicie. Você pode fazer isso através de um questionamento, por exemplo. Digamos que você peça para as pessoas entrarem na reunião e você tem uma apresentação para fazer, ou você consegue mostrar sua tela, e ali você coloca uma pergunta e solicita que as pessoas respondam aquela pergunta e discutam uma com as outras. Se você concorda ou se você discorda. Isso já vai fazer com que as pessoas comecem a conversar uma com as outras, comecem a interagir uma com as outras. Não precisa ser uma pergunta complexa. Pode ser uma pergunta simples. Um sim ou não e o porquê. Para que elas possam chegar ao entendimento ali em 5 minutos antes da reunião. Ou você pode pedir para aquela pessoa leia um artigo ou veja um vídeo
antes da reunião. E comente com a pessoa que está ao lado. Comente com os seus colegas a sua opinião sobre isso. Uma outra técnica que pode ser utilizada é solicitar um exemplo. Então, você começa a reunião pedindo um exemplo de um determinado comportamento, um exemplo de algo que aconteceu na semana que corrobora com alguma posição sua, com alguma opinião que as pessoas têm pela empresa. Criando essas oportunidades de fala, você está treinando as pessoas. Você está tirando a trava que a pessoa tem. Então você começa a lapidar aquela pessoa que nunca dá a sua opinião, sempre está acanhada a dar a sua opinião nas reuniões, a falar em público. Porque você está dando oportunidades para ela. Lembra que a gente não consegue ser bom naquilo que a gente faz pouco. Então, reunião após a reunião, essa pessoa está sendo treinada a se expressar. E ela vai ficar cada vez melhor. E você vai ter cada vez mais colaboração das pessoas que estão ali. Você cria esse ambiente seguro de fala através dessa repetição. Com o tempo, talvez não seja na primeira nem na segunda reunião, mas com o tempo as pessoas vão entender que aquele ali é um lugar onde ela pode se expressar, onde ela pode dar a sua opinião, que aliás, ela está sendo paga para isso, né, para colaborar com a inteligência que ela tem. E a segunda estratégia também vai nesse sentido, só que durante a reunião. Para você resgatar aquela pessoa que de repente ali por algum motivo, uma reunião muito técnica, muito pesada, se perdeu no meio da reunião, colocou no mudo e tá lá fazendo alguma outra coisa, voltou a trabalhar, tá verificando um e-mail, alguma coisa do tipo. A segunda estratégia é: questione constantemente a sua equipe. Ao ser apresentada uma nova ideia, pergunte para cada um, concorda ou não concorda. Você observar que alguém está quieto, que alguém não está colaborando, pergunte para essa pessoa: eu estou vendo que você talvez não tenha ficado muito impressionado com essa ideia. Conta qual é a sua opinião. Essas oportunidades vão setar o tom não só da reunião, mas da empresa. Muitas empresas sentem falta desse tipo de tete-a-tete, esse tipo de questionamento por parte dos programadores. E aí questionam a capacidade deles de se comunicar e de dar opinião sobre o produto. Mas talvez seja só um problema de ambiente. Talvez seja só porque aquela pessoa realmente não se sente confortável de dar a sua opinião naquele formato de reunião. E aí ela vai se expressar de outra forma em outro lugar e talvez não seja tão colaborativo assim para a empresa. Expressar a sua opinião em uma reunião com toda a sua equipe é essencial. E por isso, ter um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para expressar a sua opinião também é essencial. Imagina se cada reunião que você tivesse esse clima de olha só que legal, eu vou lá e agora eu vou poder expressar a minha ideia e agora eu vou poder falar livremente. Como você se sente quando você está num grupo de pessoas que você sabe que você tem apoio dessas pessoas? Muito mais livre para poder falar, na verdade. É isso que a gente precisa replicar no ambiente de trabalho, nessas reuniões.